Podemos? Jéssica, o que é ranço? Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, mais um episódio super especial aqui desse mês de setembro. E com ele mais uma vez, Josu, e aí? Na Firmeza paz, total? tudo bem? Firmeza total, mas o ano se passando aí. Isso aí, tudo certo. O frio passou, então, putz, todo mundo de camisa aqui, tá bem bacana, Tá gente. dando tudo certo, obrigado, São Pedro. Pausa o vídeo, gente, como de praxe aí. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Você que tá ouvindo a gente também pelas plataformas de streaming, se inscreva aí e curta esse episódio. Fechado? Antes de iniciar e apresentar a nossa convidada do dia, que vocês já sabem quem é, o Josu vai passar aqui o recado dos nossos parceiros. É isso aí, vamos começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é uma plataforma altamente customizável. Com isso, caso você deseje, é possível upar todos os seus próprios conteúdos. Por exemplo, você pode disponibilizar a política de segurança da informação da empresa no formato de quiz para garantir os colaboradores que acessam a leitura desse documento. Bacana, né? Isso é muito massa. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada para a conscientização de segurança cibernética para as empresas. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Agradecer aí a galera da Hacker Rangers que fortalece muito com a gente desde os tempos mais primórdios. Exatamente. Agradecer também a galera da G2 Brindes. Você é empresário, você não só empresário, você que é líder de time na sua empresa, que quer fazer um agrado, um mimo pro seu time, quer fazer uma camiseta, caderneta, canetas, chaveiros ecológicos, kit, mousepads, enfim, itens de bebida, tem muita opção, g2brindes.com.br. Chama o pessoal lá no WhatsApp, fala que vocês ouviram aqui ou assistiram aqui no YouTube pelo TechSec, que o pessoal vai dar uma atenção muito massa para vocês, beleza? Então vamos lá. Nossa convidada é líder na área de segurança, palestrante, apaixonada pelo mundo da tecnologia e segurança da informação, tem 15 anos de experiência no mercado, é formada em gestão de TI e já trabalhou em diversas áreas da indústria, desde fabricante até o cliente final. No entanto, foi há 10 anos que ela descobriu uma paixão, gente. Vocês acreditam nisso? A segurança de endpoint. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse ponto, essa paixão, e sobre ela também no episódio de hoje. Senhoras e senhores, Jéssica Borges. E aí, Jéssica? Tudo bom? Tudo bem, pessoal. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Que legal. E Tá aí, tudo Josu? bem, Jé? A famosa Jéssica. A gente tem um termo lá interno que a Jéssica é a famosa Jéssica. Ela é conhecida por onde ela passa. Por questões de proteção de endpoint e etc. Boa, boa. Jé, antes de começar aqui, por favor, presente do TechSec. Muito obrigada. Agradecer o pessoal da Hacker Rangers, G2 Brindes. Tem um bonezinho aí dentro também. Olha, Pra quando você for pra Recife lá fazer inveja pra galera, pra ter um sombreiro. Acho justo, viu? Vou arrasar com o meu boné. Olha, maravilhoso. Deixa eu já... Opa, tem mais coisa aqui. Enquanto você abre aí, a gente tem um... Pode abrir, tá? De boa. Uhum. A gente tem um momento aqui no TechSec que chama Momento Fun Fact. Tem uma trilha sonora e tudo. As pessoas que nos acompanham já estão acostumados e já sabem de cor, né? Já vou deixar pra vocês fazerem quando a gente tiver um simultâneo ao vivo. Uhum. E aí, curtiu? Olha, chiquérrimo, amei. Gente, Essa daí é adesivos também. exclusiva, viu? Nem o Jô Soares teve. Nossa, olha, adorei. Já tô pensando aqui onde eu vou colar meus adesivos. Da hora, Jé. Obrigada, gente. Show. Momento Fun Fact. Eu vou soltar a trilha sonora, vou falar que é o Momento Fun Fact, e você fala uma curiosidade sua. Pode ser de trabalho mesmo? Pode ser de... Pode ser do que você quiser. Pode ser pessoal, pode ser, enfim. A primeira pessoa que participou disso aqui, até pra gente... As pessoas... Pergunta. O primeiro Fun Fact não vale assistir depois. Você que já está assistindo a gente no YouTube. Qual foi o primeiro Fun Fact que houve aqui no TechSec? Deixa aqui nos comentários. Quem acertar, a gente vai pensar em algo. Momento Fun Fact. Tan, tarararam, tan, tan.
Momento fun fact. Eu estava em um cliente fazendo as minhas atividades e aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma ação sem avisar ninguém. Uhum. Eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabia mais ou menos ali. Sim. E aí eu parei a área de atendimento de uma seguradora inteira. E aí eu tava bem tranquila, plena, trabalhando. Aí eu só escutei o pessoal do meu lado, né? Na época era presencial ainda, só escutei o pessoal do meu lado falando assim, não, nós não fizemos nenhuma ação no endpoint. Ninguém mexeu no endpoint. E eu fiquei branca na hora, gelei, falei Aham. assim, é agora, né, gente? É isso. E aí eu corri e falei assim, então, talvez alguém tenha mexido no endpoint. Talvez alguém. Aí eu falei, eu alterei, já desfiz a ação, reiniciei as máquinas que vai voltar. E aí voltou. E aí depois disso eu era prestadora de serviço, né? Eu não trabalhava diretamente na seguradora, eu trabalhava numa consultoria. E aí depois disso, eu saí correndo, liguei pro meu chefe e numa crise de choro, explicando a situação, falando assim, por favor, não me demite, por favor, não me demite. Que horas que você descobriu que foi você? A hora que eles falaram que, alguém mexeu O no... usuário é J. Alguém mexeu no endpoint. Não, ninguém chegou a ver quem foi o usuário. Mas eles falaram, eu só escutei eles falando, não, ninguém mexeu no endpoint. Ninguém mexeu, só que eu tinha mexido. E aí, quando eu fui validar a configuração que eu tinha feito, eu vi que era exatamente o problema que estava acontecendo. Aí eu desfiz a configuração e aí, beleza, eu fui lá, resolvi o problema. Aí passou, né, resolvi ali, acho que veio nervoso. Aí eu saí chorando da sala, eu falei pro meu chefe. Falei assim, olha, é o seguinte, aconteceu isso, eles vão pedir pra me demitir. Eu tenho certeza. E meu chefe falava assim, calma, para de chorar, eu não tô entendendo nada. Puta, mas quanto tempo ficou fora? Não, foi pouca coisa, foi questão de 40 minutos. Nossa, é muito tempo, pô. Mas ainda bem que não foram todas as máquinas. Elas foram pegando a configuração, e Gradual. depois eu reverti, e aí, tipo, meio que deu certo. E aí, hoje, é engraçado, né? Porque aí eu acho que o pessoal passou, tal, depois o gerente lá me chamou pra conversar. Aí eu falei assim, pode ficar despreocupado, amanhã eu não venho mais. Eu já liguei pro meu chefe, ele vai pedir pra substituir a pessoa. Ele falou assim, não, calma, a gente conseguiu resolver. E aí, hoje eu conto essa história dando risada, porque não deu nenhum problema maior, né, na época. Mas do dia deu um desespero ali no coração. Que legal assim, né? É bem curioso mesmo, porque é muito louco até a gente falar o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? De onde eu tava brincando. Eu falo ontem, mas quem tá assistindo foi no dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto, vocês viram o que aconteceu esse apagão que teve no Brasil? Uma loucura, cara. Então, a gente tava brincando lá no time. Foi alguém que puxou a tomada lá e desligou tudo, o estagiário lá, tá ligado? Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Tipo, nas mãos. É. Caramba, já. Você desligou a seguradora, velho. Foi só um pouquinho só. Boa. Boa, gostei desse momento fun fact. Pra gente começar os nossos trabalhos aqui, a gente tem uma pergunta que é The Full. Como que a Jéssica começou na segurança? Como que você chegou a ter esse brilho nos olhos que o Gustavo falou aqui na intro? Tá, Volta lá nos tempos mais primórdios e dá um briefing rápido pra gente. eu vou contar. Eu gosto de contar como eu entrei na TI, porque pra mim é uma história muito emblemática, né, da minha carreira, assim. E aí, quando eu tinha 11 anos, o meu tio chegou lá, porque a empresa dele trocou todos os computadores, ele não sabia o que fazer, ele deu para as crianças da família para brincar. E eu fui uma das crianças que ganhou um computador. Aí ele ligou para me mostrar como funcionava, aí ele falou, agora eu vou desligar e você liga para ver se você aprendeu. E tá bom. Aí o computador não ligava mais. Aí meu tio falou assim, bom, não posso fazer nada, né? Eu tô indo embora. Aí eu falei pro meu pai se eu podia fuçar no computador para tentar resolver. Aí meu pai falou assim, pode, mas se terminar de quebrar também, a gente não vai mandar arrumar, né? Falei, beleza. E aí eu fucei, consegui ligar o computador. O que eu fiz? Não tenho a menor ideia, mas ele ligou. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu já sei o que eu quero fazer quando eu crescer. Eu quero trabalhar com computador. Sério? 11 anos? Que interessante 11 anos. isso. Antes não teve nenhum outro desejo assim. Não, eu não tinha. Era uma coisa que o pessoal falava, não tinha nada específico assim em mente, sabe? Na verdade, eu pensava em alguma coisa de escritório. Eu via Sim. aqueles filmes que eu via o pessoal sentado na mesa cheio de papel.
Sim. com aquelas pilhas de papéis. E aí eu falava, quando eu crescer, eu quero trabalhar no escritório. Tipo, eu quero, né? Mas não tinha uma profissão específica. E aí eu fiquei alucinada. E aí, a partir daí, todos os meus esforços foram direcionados para a área de TI. Aí, no ensino médio técnico, eu fiz o médio técnico, né? E aí tinha opções. Tinha enfermagem, tinha administração e tinha TI. Aí eu fiz TI e fiz técnico em rede de computadores no ensino médio. Sim. E aí depois, no ensino médio mesmo, eu já entrei no estágio na área. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então já tem, né, por isso que um longo tempo de carreira aí. Mas aí eu comecei a trabalhar com 15 anos e a partir daí eu tô na área. Aí depois eu fui pra faculdade. A faculdade foi um terror à parte, que eu comecei na particular, aí eu passei fazendo sistemas da informação, fui pra FATEC, aí só que a FATEC era análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu descobri que eu não nasci para fazer programação, realmente. Uhum. Eu falei assim, se eu continuar aqui eu vou jubilar. Aí eu mudei o curso para rede de computadores. E aí eu descobri que eu estava grávida no processo. E eu sentia muito sono, muito sono. Eu fazia faculdade à noite. E aí eu falei assim, não tem condições. Eu dormia na aula toda. Como eu estava grávida, o pessoal ficava com dó de me acordar. Aí eu falei, eu vou trancar o curso e quando eu voltar, quando minha filha nascer, eu vejo o que eu faço. E aí quando a minha filha nasceu, eu precisava voltar a trabalhar. E na época era 100% presencial, não tinha como eu ficar o dia inteiro sem minha filha. Aí eu acabei me formando em gestão de TI. Aí entrei numa faculdade de AD na época para conseguir me formar, né? Pegar o diploma e tudo mais. Aí, e foi isso. Mas assim, foi um processo Sim. bem longo até chegar né, na formação de fato. E depois que eu entrei no estágio, eu fiquei 5 anos trabalhando mais voltado com tecnologia mesmo. Então eu comecei ali no Service Desk, dando suporte. Depois eu fui para um nível 2, que a gente atendia chamados mais específicos de aplicações, né? E aí eu fiquei 5 anos, né, nessa vida, que foi meu primeiro emprego, assim, do estágio até o final. E aí, quando eu saí de lá, eu arrumei um emprego, um estágio na Symantec, né, que hoje em dia a Broadcom comprou. Mas foi meu primeiro contato com segurança da informação voltada para endpoint. Então, você foi lá. Foi lá. E aí, a partir daí, foi só isso que eu atuei. Na época ali, mais antivírus? E isso, na época era mais antivírus e o anti-spam. Ah, sim. Também um pouco. Mas era mais antivírus mesmo. E aí eu me apaixonei por esse mundo, né? Aí comecei a estudar mais sobre as ferramentas. Aí lá dentro eu fiz mais cursos tipo, de outras ferramentas. Então, da parte de criptografia, da parte de DLP, né? Apesar de não atuar diretamente na época com esses produtos. Mas aí eu fiz vários cursos, vários treinamentos e comecei a atuar mais com segurança. Aí, a partir daí eu fui... Aí trabalhei em consultorias, né? Então, eu passei pela Easy Security, que depois a Tempest comprou. Trabalhei na DASA, Medicina Diagnóstica, trabalhei no Itaú. E aí agora voltei pra Tempest. Legal, eu tava vendo ali tua experiência. Eu acho que quando eu saí da Tempest, você tava na EZ ou você saiu da EZ, porque sua passagem, pelo menos, é o que tá lá no LinkedIn, de 2017 a 2018 na EZ. Isso mesmo. Ah, eu saí em 2018 lá da Tempest, quando teve a aquisição. Você tava um menino estudioso. Aí eu saí na mesma época. Então, não lembro. Você chegou aí lá pro escritório? Não fui. Eu fui uma vez naquelas integrações que teve ali de... então... Sabe, que foi entendi. todo mundo, tipo, teve festa, essas coisas, mas não... Eu saí antes do pessoal da EZ migrar pro prédio da Tempest. Entendi. Não Talvez eu fiquei no teu lugar, eu acho. Você ficava no time do Rogério? Era. Eu fiquei no teu lugar, então. Sério? Caraca. Oh, que interessante. Que legal, velho. É isso. Aí, Rogérios. Viu, Rogerião? É verdade, eu lembro, tinha isso mesmo. Faz sentido. Boa. Eu chamo ele de Rogérios. Ele sabe por quê. Que legal, velho. Curioso isso. Interessante, Esse né? caso da seguradora, o chefe que eu liguei chorando, inclusive, foi o Rogério. Ah, é? Ele vai lembrar desse caso. Ele tava lá no aeroporto, voltando de um cliente. E aí ele falava, Jéssica, calma, pelo amor de Deus, que eu não tô entendendo nada. Para de chorar. Cara, que mundo pequeno, né, meu? É muito louco, né? Como o mundo gira, né, meu velho? Sim. Um dia você vai estar sentado numa mesa com uma pessoa que você... que entrou no seu lugar e aí a gente tá fazendo funções diferentes. Mó loucura. Que legal, verdade. Muito bom. Da hora. Ô, Gé,
Eu gosto muito de uma definição que você traz sobre ransomware. Você sabe disso. De forma prática para o nosso público. A gente tem um público estudante, tem pessoas que são simpatizantes, que querem entrar para a área. A ideia do TechSec vai por essa linha. E profissionais também. Eu acho que às vezes nem todos os profissionais de tecnologia sabem da definição. Sabe como funciona e tal, mas a definição. Então, de forma prática, pelas palavras da Jéssica, a definição de ransomware. O ransomware, ele vem da junção de duas palavras em inglês, né? Então, ransom é um termo que é utilizado para o pagamento de um resgate. Então, quando é feito um sequestro, existe um pagamento de um resgate, eles utilizam o termo de ransom. E o ware vem de software, né? Então, os dois termos eles foram unificados, assim como a gente tem, né, outros casos, tipo malware, né? Então, eles unificaram os dois termos justamente para definir a necessidade do pagamento de um, né, de um valor ali, de um resgate, para quando ocorre a encriptação dos dados, né? Mais recentemente, não só a encriptação, mas também aquela questão do sequestro, né? Do roubo mesmo dos dados. Tipo, estou em posse dos seus dados e para eu te devolver, você vai ter que pagar um valor aqui para mim. O ransomware, uma hora, ele hypou. Mas antes dele hypar, qual que é a história que você tem? Cara, é bizarro, eu acho, pelo menos. Porque eu achava que era uma coisa muito recente quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Mas ele vem lá de 1989. Então, foi o primeiro ransomware assim, que se tem registro, que foi o Trojan Aedes. E ele... Só que qual que era o problema, né? Lá em 89. Era muito... Tipo, a grana tinha que ir para uma caixa postal, tinha que ir para uma conta. Sim. Então, era facilmente identificável. Então, tipo, rapidinho chegava, pelo menos em quem estava intermediando ali, aí a polícia conseguia prender. Tá fácil de rastrear o cara, né? O ator. Era muito fácil de rastrear. Então, acabou que, né, o pessoal deixou de lado. Depois teve algumas tentativas novas ali, mais pra frente, né? Mas lá para 2003, 2005, tiveram, né, algumas variações, algumas tentativas novas, mas ainda tinha o mesmo problema. E aí ele hypou mesmo. O boom foi em 2010, que foi quando surgiu a criptomoeda. Sim. Né? Que aí dificulta muito de você rastrear de quem que tá quem tá recebendo aquela criptomoeda, para onde aquilo ali tá indo, tipo, perderam-se um pouco as fronteiras, o controle, né, em relação a isso. E aí foi quando... Por causa da distribuição, blockchain e tal. Exatamente. Foi em 2016 o WannaCry? Foi? 16, 18, né? Por aí, né? Foi em 2018, se não me engano. Eu sei que tá em 16 e 18. E aí hypou muito, né? Aí foi o auge, né? Nossa, foram milhares de máquinas e foi tudo por causa de um patch, gente. Mas Exato. por que você acha que, teoricamente, então, na sua visão, não funcionava por conta do rastreio do infrator ali, né? Então, o cara, teoricamente, tinha um Trojan que você falou, era muito fácil de rastrear o cara. Quando nasce a criptomoeda, então foi a brecha que o sistema queria, vamos dizer assim. Exatamente. Esse foi o primeiro boom, né? Teve outros aí ao longo do processo, porque teve esse boom, então com a criptomoeda ficava muito mais fácil, né? Teve a evolução também, porque em determinado momento eles passam a usar o polimorfismo para gerar... Porque assim, teve o boom. Só que aí os arquivos, as detecções, as coisas que eles utilizavam passaram a ser identificáveis, como acontece hoje nos processos naturais de qualquer malware, né? Então eles identificavam aquilo e geravam uma assinatura. E aí eles entraram com polimorfismo, que utilizava lá os kits. Então, a partir dos kits, eles criavam milhares de arquivos únicos. Em determinado momento, a gente passa a ter mais de 4 milhões de amostras únicas de ransomware. É um número absurdo. Não tem antivírus que dê conta, né, de ter uma base para proteger um cenário desse. E em 2015, eles entram com a questão do Ransomware as a Service, que além
né, de já estar muito divulgado, de você já ter os autores maliciosos, eles criaram, de fato, um mercado criminoso, um modelo de negócio criminoso para vender o ransomware. Então, você não precisava mais ter conhecimento. Você não precisava mais saber como que o binário funciona. Você ia lá e contratava o serviço. Então, você podia contratar... Pode ainda, né? Se a gente for olhar, né? Procurar, ainda pode. Então, você pode chegar lá, então, eu sou uma pessoa que eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu vou contratar o cara que fez, e aí você pode contratar com base no lucro que você recebe. Então, você paga uma parcela do lucro que você tira. Você pode contratar... Você pode pagar uma assinatura mensal. Você pode pagar um valor fechado por um período que você vai utilizar. Entendeu? Então, se você não precisa ter conhecimento nenhum, você vai lá e consome um serviço. Do mesmo jeito que hoje a gente tem alguns serviços super legais. Então, você tem hoje até serviço de videogame, né? Você não precisa mais ter a console, então é na nuvem, e você vai lá e paga a assinatura. E outros serviços de streaming, por exemplo, eles criaram isso pro ransomware. Então, tipo assim, eu posso não ter conhecimento nenhum, mas se eu tiver um dinheiro ali para investir, eu vou lá, pago e consigo um lucro em cima disso. E aí isso, né, teve um crescimento ainda maior, e eles investem muito porque normalmente é difícil de ser rastreado, né? E aí chega nesse... acaba sendo vantajoso, né, para os criminosos, infelizmente. Hoje a operação ela é muito voltada a essa parte de criptomoeda, o pagamento em si. Sim. Não tem outra maneira. Não, hoje é muito incomum, assim, não tem registros recentes, pelo menos, de outros tipos de pagamento. Eles focam muito nas criptomoedas. Existe um tipo específico, sei lá, Bitcoin, Ethereum? O Bitcoin é o mais comum ainda. Entendi. Mesmo com as novas criptomoedas, eles ainda usam bastante pagamento em Bitcoin. Eu fico um pouco preocupado, cara, no quão ético é esse cara. Ele vai lá, infecta a tua máquina, sua máquina tá sequestrada. Aí ele fala, me dá, sei lá, um Bitcoin pra eu recuperar. Você paga, será que esse cara, ele devolve mesmo? Será? Então, tem essa, né, do quão ético ali você pode ou não acreditar no criminoso. É um criminoso, né? Então muito louco isso. A probabilidade de você receber seus dados de volta, ou mesmo que você receba, quem garante que depois... Devolve e vai de novo, né? Exatamente. Exato. E aí entra a questão de extorsão também, né? Porque aí eles passam a chantagear e falam assim, eu vou publicar... falando de uma pessoa física, o estrago talvez seja um pouco menor. Falando de uma empresa... sim. Né? E aí eles entram com... É até um conceito também que eles falam que é o Big Shame Hunting, né? Teve uma mudança do jogo aí, que eles passaram justamente a fazer essa extorsão dos dados, sabe? Tipo, bem complexo. Mas a ética não tem. Infelizmente. Punk, né, meu? Ô, Jé, puxa aqui um pouquinho assim pra você. Não, só puxar aqui. Aqui? Puxa pra você. Aí. Valeu, produção. Você viu, né? Organizado aqui, pô. Que legal, Jé. A gente já na aula de hoje vocês aprenderam por que hypou tanto. A culpa é da criptomoeda. Brincadeira. Mas eu tenho uma pergunta, Jé. E aí é meio polêmica até. É lógico. Na sua opinião, existe uma bala de prata com relação a esse cara? E eu sei que não, tá? Mas o que você tem de opinião com relação a isso, olhando pra ferramenta, que eu sei que você domina essa parte? Não. Não existe bala de prata. Não existe. A única coisa que poderia deixar a gente um pouquinho mais perto de evitar um problema seria backup offline. A moda antiga. Você ter backup das suas coisas e você guardar isso num lugar seguro, né? Que aí, se tá desligado, o cara não vai conseguir encriptar. Os discos. Mas aí entram outros fatores, né? Que aí você precisa ter um plano de continuidade do seu negócio, você precisa saber qual que é o tempo ideal para você ter um backup. De recuperação, né? Exato. O seu tempo de recuperação do backup, porque se você tem uma empresa muito dinâmica, não adianta você ter um backup, né? Falando, sei lá, por exemplo, da indústria bancária. Um banco. Se eu tenho um backup de uma semana atrás, não me serve de mais nada. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, não é só ter um backup offline, tem todo um processo para isso.
E aí, além das ferramentas, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? É importante a gente ter as ferramentas de segurança bem configuradas, o máximo que a gente puder de ferramentas, mas a gente sabe que o budget é limitado, que o recurso é limitado, né? Mas aí a gente tem que procurar todas as formas de se proteger, principalmente a conscientização, né? Porque, querendo ou não, a maior parte dos ransomwares, a infecção acontece por conta de engenharia social. Uhum. Né? De um e-mail ali que alguém clicou. Curioso, né? Né? Então, mas não existe bala de prata. Você citou backup. Eu tava conversando com um amigo num evento e aí a gente tava falando de ransomware e tal. E ele falou, cara, mas eu conheço uma empresa que investia muito em backup, tinha processos estruturados, pegou ransomware, quando foi recuperar o backup, tava tudo corrompido. Por quê? Tem o backup, mas não testa. Sim, não faz os Então testes. tem gente que só faz o backup, e nunca testa ali o Ou restore, tá na mesma né? rede. Nunca faz Eu restore. já vi isso. Eu também já. Aí vai ver o backup já estava infectado. Exato. Então, Nossa, na mesma não rede, adianta imagina. também. As torres gêmeas foi assim, né? O backup de uma empresa que tava na torre 1 tava na outra Não, torre. 2. Que loucura, É né? fogo, né, velho? É uma loucura. A gente falou recentemente com o Thiago Labliuk. Eu Isso. até comentei com ele que eu vejo que essa questão de GCN, eu vejo que não tá tanto numa crescente, assim. Ele até falou que tem uma procura muito grande. Até foi legal porque ele trouxe uma outra visão. Mas até esse exemplo que você tá dando aí do seu amigo, você acha que as empresas se preocupam muito com essa questão de backupeamento ou já? Não, né? Por quê? É desesperador. É desesperador. Hoje lá a gente trabalha, né, justamente com ferramentas. E assim, 100% da nossa recomendação é, pessoal, tem que fazer o backup, tem que manter o backup num servidor separado da aplicação, de preferência numa rede segregada, né? Esse backup tem que ser periódico. Eles não colocam prioridade nisso. Eles não entendem a necessidade até acontecer o problema. Até precisar do backup. E o backup tá corrompido. Exatamente. Que loucura, né, cara? Hoje eu vou te fazer mais uma pergunta meio boba, talvez. Mas aí é pra galera pegar, tá? Pra gente entrar no assunto de vez. Você falou de endpoint, né? A ferramenta de endpoint. Trabalhou na empresa de endpoint. Ferramentas de endpoint. Pra galera que não sabe o que é o endpoint. O que é o endpoint? Boa. Excelente. A gente tá aqui falando disso já há um tempão. Mas não tem pergunta boba, não. Sempre tem alguém que precisa saber. O endpoint, ele é um aplicativo que a gente instala na máquina do usuário final. Basicamente, né? E aí, falando de segurança da informação, obviamente é uma ferramenta que vai proteger o usuário final de alguma forma. Então, aí a gente está falando de ferramentas, porque a gente tem algumas ferramentas que olham para a borda, né? Para o perímetro, então, que está olhando ali para a saída de internet, para alguma coisa mais assim. E quando a gente está falando de endpoint, a gente está falando de algo que olha para o usuário final. Então, uma aplicação que vai encriptar os dados do usuário final, um antivírus que é instalado no equipamento do usuário final, sempre do usuário final. Muito bom essa pergunta aí. Respondido? Agora vocês já sabem o que é endpoint? E acho que em cima dessa pergunta do Josu, que foi muito boa, por sinal, quais os tipos de aplicações, alguns exemplos de aplicações para endpoint? A gente tem as mais comuns, né? A gente tem uma ferramenta de DLP, Data Loss Prevention, para prevenção a vazamento de informações. Tem o antivírus, né? Que é esse mais abrangente, quase todo mundo conhece. Temos o EDR, que é o Endpoint Detection Response. Ele é um pouco de uma evolução do antivírus, que ele já tem ali mais uma parte de machine learning, tem mais recursos. Temos também o anti-spam, que apesar de não ser instalado diretamente na máquina do usuário final, ele é voltado, né? As configurações dele são voltadas para o usuário final também. Temos a parte de criptografia, que também é instalada na máquina para encriptar os dados. E hoje os que a gente mais atua são esses. Alguns exemplos, né? Mas é legal você falar isso, é muito legal você trazer isso daí, porque assim, você falou de antivírus, né? Todo mundo hoje
até pelo crescimento do assunto, do tema, tá na televisão, né? Tipo, vírus, o Instagram foi hackeado. Então todo mundo, você tem o antivírus, você tem o MFA. As pessoas estão começando a conhecer os termos, né? Sim. Começando não, já conhece os termos. Ah, meu, vacilei. Eu já vi tipo um cara fora da nossa área. Vacilei, eu não tinha o MFA. Antigamente você falava pro cara, MFA, o cara, o que é isso? Hoje em dia as pessoas sabem, né? Mas você falou um negócio legal que eu acho que é importante a gente trazer aqui. E eu acho que você tem propriedade para falar sobre, Jé. Qual que é a diferença? Você até falou do machine learning, mas qual que é essa evolução que tem do antivírus pro EDR, na sua visão? Tá, assim, o antivírus, ele é 100% focado em assinatura do arquivo. Ou seja, ele só detecta o que ele já conhece. Então, a partir do momento que a gente está falando de um zero day, né, de um arquivo novo, essa questão do polimorfismo, por exemplo, ela quebrou o antivírus, né? Porque você tem um toolkit que consegue gerar milhares de arquivos que, teoricamente, eles têm a mesma função, mas eles têm uma assinatura diferente. Então, assim, até o antivírus conseguir colocar tudo aquilo na base dele, e aí para que ele ter aquela base, né, ele acaba ficando obsoleto muito rápido. Não acompanha as mudanças. E aí, qual que é a diferença do EDR? O EDR, ele olha para o comportamento. Então, ele tem uma base também de detecção, que ele vai olhar ali a assinatura, como o antivírus faz, mas, além disso, ele vai olhar para aquela ação específica que está sendo executada. Então, ele vai olhar para a máquina e vai falar assim, olha, está acontecendo aqui uma elevação de privilégio que me parece estranha. Né? E aí, ele vai bloquear a ação, ao invés de olhar só para a assinatura de um arquivo. Né? Que, às vezes, só uma assinatura também por si só não tem nada, né? A gente sabe que hoje os ataques estão muito evoluídos, né? Os atacantes, eles conseguem se passar por processos do sistema, por ações que, teoricamente, poderiam ser uma ação... O próprio ransomware é uma ação de segurança. Você encriptar os dados da máquina é uma ação de segurança, de proteção. Sim. E é uma ameaça. Né? Então, o EDR, ele vai muito nessa linha de olhar para a ação e não tanto para o arquivo, né? Para a assinatura do arquivo. Que legal. Mas o usuário final, assim, o usuário de casa, não o usuário corporativo, né? Ele acaba perdendo aí, né? Porque geralmente ele tem mais o antivírus. Eu não sei se tem EDR para pessoas normais. Eu acho que eu não sei também. Até onde eu sei é só corporativo. Porque imagina. Eu acho que não, Fica um pouco, até porque vulnerável. Não, mas eu acho que nesse caso não tem um motivador pro atacante, tipo assim, numa grandeza que ele vai ter para um CNPJ, entendeu? Entendi. Então ele não vai ter a mesma preocupação de um ataque tão sofisticado. Depende do alvo ali. Exatamente. Vou encriptar o celular do Gustavo. Ele não vai ter essa intenção, tá ligado? Diferente do seu, talvez o seu corporativo. Aí pode ser. Mas ele não tá preocupado, talvez. Lógico, pode ter particularidades, mas no geral acho que não, meu velho. Entendi. E o XDR? Você também mexe com o XDR, já? Não, né? É faixa preta, né? O XDR, né? Porque, meu velho, tinha o AV, né? Que a gente não fala antivírus, a gente fala o AV. Aí vem o EDR. Facilitar a vida. E aí agora vem o XDR. Mas enfim, a gente pode falar disso num próximo capítulo. Hoje você gestora de uma grande equipe que mexe justamente com essa questão de ferramentas e tal. Como que a gente consolida? Como que você consolida, né, inclusive, essa questão do profissional e juntar tecnologia, gerenciamento, segurança, tudo num profissional só? Qual que é o desafio? Cara, é um desafio mesmo, viu? e assim, mas é legal ao mesmo tempo, né? Porque acho que para você trabalhar com segurança, com tecnologia, você já vem embarcada, né? Não dá para trabalhar hoje com segurança da informação sem saber um pouco de tecnologia. Até porque é a base, né, de tudo que a gente executa. Então, isso já vem um pouco embarcado ali, até na faculdade, né? Então, mesmo que a gente faça uma faculdade de segurança, sempre vai ter a base, vai ser ali a parte de sistemas operacionais, a parte de redes, então isso já vem muito embarcado. E aí entra um pouco a questão do gerenciamento, né?
isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o pessoal. Muitas vezes o pessoal acha que é só você chegar lá e apertar um botão. Mas o gerenciar é muito mais do que isso. Plug and play. Exatamente. O pessoal acha que você vai chegar lá, vai ligar, vai virar as costas e vai ficar funcionando. Uhum. E não é. Então, é uma mentalidade que às vezes você precisa trabalhar com as pessoas. E isso eu acho que às vezes, tanto com pessoas novas que chegam, né, nesse mundo para trabalhar com essa questão do gerenciamento, quanto nos próprios clientes. É uma mentalidade que às vezes eles não têm. Então, a gente precisa mostrar a necessidade de você olhar para um todo. E não só ligar, virar as costas e ir embora. Você tem que olhar para aquilo ali, tirar insights daquilo, né? Olhar para aqueles dados, para aqueles números e conversar com eles mesmo, sabe? Entender, falar assim, para onde esses números me levam? O que esses números me mostram? O que eu consigo fazer com essas informações que estão vindo aqui? Sim. Essas informações são boas ou elas são ruins? Né? Porque podem ser ruins também. Elas podem trazer indicativos. Já teve casos de clientes, a gente falando aqui, né? O antivírus não tá mais tão à frente. A gente tem o EDR que é melhor. Mas já aconteceu de cliente que poderia ter evitado um incidente na empresa se tivesse olhado para os logs do antivírus. Ele teria identificado antes de acontecer um incidente. E porque não deu a devida atenção, porque não fez o gerenciamento adequado, acabou se tornando um problema muito maior. Entendeu? Então, é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar nas pessoas para elas enxergarem o valor desse processo. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o maior desafio. Isso é muito interessante, cara. Sim. Porque assim, olha a historinha que a gente tá contando aqui, né? Até legal, porque a gente não combinou isso, mas... Você falou do antivírus, você fala da evolução do EDR, e aí você tá falando assim, Gustavo, não é só você comprar o EDR que você tá protegido não, meu cara. Agora a gente precisa administrar isso daí. E aí você tá falando que esse é o desafio. E isso custa dinheiro, né? Vai naqueles assuntos que a gente já falou aqui com algumas pessoas, com Glauco, enfim, com outros executivos, que cara, é um barril de dinheiro, só compra a solução, mas não treina a galera não sabe como usa a solução. Isso mesmo, velho. Fica lá gastando budget e não traz nenhum retorno. Não traz nada. Depois ninguém consegue explicar. Ou é um relatório mensal. Exato, é um relatório que ninguém sabe explicar, sabe? Exato. Então, é bem complicado isso. E a tua rotina como coordenadora? Porque, de novo, aqui a gente tem pessoas que estão querendo entrar na área, tem pessoas que já estão na área, mulheres, inclusive, que, putz, cara, eu quero atuar na liderança, quero ir para gerência, coordenação. Qual que é a rotina de uma coordenadora de segurança? O que você faz no dia a dia? Os principais desafios? Olha, eu brinco assim, que eu falo que, na verdade, eu sou uma facilitadora. Né? Meu trabalho é facilitar a vida da galera. Seja da galera que trabalha comigo, seja dos clientes, seja, né, de todo mundo. Então, eu tô sempre buscando formas da gente atuar de forma mais assertiva com os clientes, do trabalho ser um pouco mais leve, né? Coisas que a gente pode automatizar no nosso dia a dia para deixar a rotina mais fluida, né? Para ter menos trabalho operacional e a gente conseguir pensar mais, a gente conseguir gerenciar mais e não ficar apertando o botão. E assim, tem muitos desafios, né? Eu acho que o fato de ser mulher na área de TI, na área de segurança, por si só já é um desafio. A gente tem poucas mulheres líderes, né, hoje, e é a realidade do mercado, né? Eu vejo que isso vem se transformando, o que me deixa muito feliz. Tem muitas iniciativas, né, muitas coisas nesse sentido de trazer mais as mulheres para a TI, mas durante muito tempo foi um desafio muito grande. Hoje, na Tempest, onde eu atuo, não é, porque é um lugar maravilhoso, mas durante muito tempo, atuar com TI foi um desafio sendo mulher, né? Mas... E aí, assim, hoje eu vejo que um dos maiores desafios é conseguir adequar as expectativas, eu acho. Tá falando de pessoas. De pessoas. Principalmente do lado do cliente.
Eu acho que esse é um desafio bem grande, né? Porque às vezes os clientes eles vêm com expectativas em relação ao nosso trabalho, em relação ao que a gente vai executar, o que a gente vai entregar, sabe? E lidar com essas expectativas é um desafio bem grande, sabe? Uma coisa que todo dia... Lidar com pessoas no geral, né? Já é um desafio grande, porque as pessoas são diferentes entre elas, então o que funciona para o Gustavo não vai funcionar para o Josué, que não vai funcionar para a Jéssica. Sim. E a gente precisa estar sempre se adequando a isso. Então eu acho que isso é um super desafio, assim. Mas não é que a gente vai contornando, vai aprendendo ali no dia a dia para sair do outro lado. E é uma rotina dinâmica, assim, putz, não tem de igual. Não tem de igual. Não tem de igual. É uma correria, né? É sempre E aí, correndo. uma correria. A gente falou esses dias acho que foi o Clebão, né? O Clebão veio aqui. Aí a gente falou, a gente não conversa mais, e aí, tá tudo bem? Tá chovendo? O papo é assim, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Uma correria, né? É uma correria. É o normal, né? Que louco isso. Mas é legal, eu acho que, enfim, faz parte. A gente não consegue viver sem isso. A gente já falou uma vez aqui, que assim, segurança por si só, a gente não desliga. A gente falou recentemente com alguém aqui, quem foi? Sim, foi... Já lembro. A gente, por exemplo... Tô consultando o meu backup. Você tá de férias. Aí você tem um cliente XPTO que você atende, ou a empresa que você trabalha, por exemplo, você trabalhou num banco, aí você tá lá na praia, aí você tá lá no Instagram, aí você vê lá a notícia do, sei lá, CNN. A empresa XPTO sofre ataque de ransomware. Você fala, velho, aí você já pensa na equipe, se a equipe tá... Você não desliga, cara, você tá de férias. E aí você vai... Enfim, a gente não consegue, né? Muito louco isso. A gente tá sempre conectado, né? Sempre... Mesmo quando a gente não tá trabalhando, a gente tá trabalhando. Exatamente, cara. Hoje em dia, o pessoal... Eu tenho um time também, né? E aí o pessoal me manda assim, se manda fora do horário... Josu, tá podendo falar? Aí já manda assim, não é treta. Aí eu falo, beleza. Ou eu pergunto, é treta? Que eu já me fora preparo. Do horário. Quem falou foi o Juliano Pereira. Boa, verdade. Abraço, meu velho. Que falou sobre Caramba, velho. Não, tava aqui, ó. O backup tá... Tô testando Tá o backup. Não tá corrompido, não. Ô, Gé, vamos fazer um exercício aqui, porque eu acho muito legal. A gente não lembro de ter vindo aqui alguém que trabalhava nessa parte de administração de ferramentas e tal, falar com propriedade sobre isso. Blue Team na veia, né? Blue Team na veia. Defesa total. Mas vamos falar aqui de fazer um exercício. Comprei um DLP, que nem você comentou aí, uma das ferramentas que você colocou. Qual que é o desafio de fazer a implementação desse cara? Nossa, olha, o DLP especificamente, ele é ainda mais complexo do que outras ferramentas, porque o DLP, além da configuração da ferramenta e do conhecimento de segurança e tecnologia que é necessário para a implementação, você precisa ter muito conhecimento do negócio, do seu negócio. Então você precisa ter um cara que sabe o que ele está fazendo na hora de tecnologia e de segurança, né? Mas quando a gente está falando de prevenção à fuga da informação, eu só consigo prevenir o vazamento do dado se eu sei o dado que eu preciso proteger. Muito bom. Porque você vai ter dados que você vai precisar compartilhar. E você vai ter dados sensíveis que você vai precisar compartilhar. Então, assim, essa linha é muito tênue. Então, se você não tem pessoas que conhecem muito bem do negócio e que consigam fazer a interface com o cara que vai implementar, que normalmente é um cara técnico, você não consegue fazer essa implementação de forma adequada. Entendeu? Então, e aí eu consigo dar um exemplo muito simples. A gente falando de exames médicos. Exame médico é um dado sensível. Ele não pode ser compartilhado. Sim. A menos que seja com o próprio paciente. Exato. Perfeito. E como você garante esse controle? Como você garante que você está compartilhando o dado do paciente com o próprio paciente, mas não compartilhando com outras pessoas que não deveriam ter acesso àquela informação? Né? Então, essa linha é muito tênue. Então, se você não tiver uma pessoa que entenda muito bem do negócio e consiga fazer a interface, né, entre negócio e TI, a implementação do DLP não funciona. É mais uma das ferramentas que a gente vai comprar, investir uma grana
e que ninguém vai conseguir provar o valor dela no final do dia. O que eu tenho de experiência nesse ponto de projetos que eu já participei gente, antes de implementar um DLP, foca bastante no seu processo de classificação da informação. Exatamente. Tenha uma norma, eu não sei se existem hoje soluções de classificação da informação que ajudam ali os usuários finais a As políticas, classificarem, né? Políticas, etc. Para depois você já meio que tendo basicamente tudo ali, né? Com os tipos de informação, você cria essas regras lá no DLP. E isso é exatamente esse o caminho, né? O caminho é o caminho dos sonhos, né? O caminho ideal. Mas, infelizmente, a gente vê que hoje a maioria das empresas ainda vão no caminho contrário. Elas investem primeiro na ferramenta de DLP, sem ter uma classificação da informação, sem ter os dados estruturados, sem saber o que elas precisam proteger, né? Aí o processo fica muito mais complexo. Muita empresa confia muito nas próprias regras que o DLP já tem lá, tipo GDPR. O default, né? Já ativa GDPR, LGPD, aí vai bloqueando tudo, mas não faz sentido para aquele momento. Sabe? Então, mas é a questão da administração. Exato. Então não precisa da administração. Exatamente, Comprei, cara. tá funcionando. Comprei e ativa as regras que já estão pré-definidas aí. Se identificar 10 CPFs, bloqueia o e-mail. Será que era para bloquear o e-mail de 10 CPFs? Que legal. Você trabalha com DLP direto no dia a dia? Já trabalhei, já. Que legal, meu velho. Projetos. Aí eu tenho uma pergunta polêmica então aqui. Mais uma. Cheio de perguntas polêmicas hoje, hein? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Quer dizer, 99,9% formada. Mas a opinião de vocês, principalmente de você, nossa convidada, depois você fala a sua. DLP, ele deve estar sendo gerenciado dentro de uma caixinha de cyber ou de governança? Olha, é polêmica mesmo essa daí. Mas vou dar a minha opinião. Porque tem que fazer um assessment e tal, então, tipo, não sei. Foi o que eu falei, eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir vocês. Eu acho que o mundo ideal é que seja compartilhado. Sim. Porque você precisa ter a área de governança atuando em determinadas frentes, porque é essa área, ou talvez a própria área de negócio, porque é essa área que vai estar ali falando para você o que você... trazendo insumos para a ferramenta, né? E aí você precisa ter a área de cyber, que vai fazer a parte da segurança e da sustentação, né? De olhar e falar assim, olha, o que você está me trazendo aqui de insumo para trabalhar, que você precisa proteger, que você sabe que é importante para o negócio, eu consigo pegar essas informações e traduzir isso aqui para aplicar da forma adequada na tecnologia. Uhum. Entendeu? Porque é uma coisa que a governança não vai saber fazer. Mas também a área de cyber não vai ter o conhecimento necessário do negócio para aplicar aquilo ali, né? Para trazer aqueles insumos. Então, eu acho que o ideal, o melhor dos mundos, é que seja compartilhado. Mas aí quero saber a opinião do Gustavo. Não, eu concordo. Na minha experiência foi exatamente isso. A gente era uma estrutura de governança setou as regras. Porque a gente tinha Mas conhecimento governança, do então, negócio. no caso que você está falando, governança era responsável pelo DLP. Não, então, foi faseado. Então, no início, a gente vai contratar um DLP. Quem entra e quem é o responsável? Governança. Porque a gente ali com todo o conhecimento de LGPD, conhecimento do negócio, classificação da informação, a gente falou, essas serão as regras iniciais. Depois a gente passou para cyber sustentar e fazer a operação. Cyber, inclusive, bloqueava, passava pra gente. Era tipo um processo dinâmico e dividido. Tipo um fluxo, né? Exato. Bloqueei e vai pra governança. Surgiu isso aqui, o que a gente faz agora? Comunica o gestor, só bloqueia. Porque hoje tem muitas áreas e sub-áreas, né? Então vai ter o pessoal de fraude, tem o pessoal de governança. Mas enfim. E tem gente que não tem área. Então, por isso é uma pessoa pra fazer tudo isso. É uma equipe. É verdade, eu me deparo, acho que a Jéssica também me deparo muito com isso, meu velho. Vocês sim. A empresa te contrata e, beleza, vamos falar com o time aí. O time sou eu, velho, pode começar. Isso que mata, né, mano? Porque hoje é muito caro, cara. E assim, eu entendo que é caro, mas porque é valioso, o ativo da empresa é valioso, que nem você falou. É muito legal essa frase, fuga da informação. Nossa, muito louco, é forte, né? Sim. Mas o que você vai pagar pra ver? Essa é a treta.
né? Exatamente. Você tem a opção de investir antes, que não é um valor baixo, a gente sabe, mas o custo que você tem quando o incidente acontece, quando vaza o dado, quando acontece um ransomware, é muito maior. O custo, a dor de cabeça, né? Acho que às vezes é esse insight, sabe? Esse pulo que falta pro pessoal olhar com mais carinho para essas E coisas. será que o cara, o CISO não consegue justificar, sei lá, alguém não consegue justificar pro board que tem aquele impacto ali que pode acontecer e pode gerar um impacto gigante? Será que é isso, já? Eu acho que pode ser, mas eu acho que na verdade não é que faltam argumentos, mas eu acho que como os investimentos eles são feitos nessa questão do plug and play, eu compro a caixa, eu fui lá, justifiquei pro meu board, falei, ó, eu preciso dessa grana para investir em segurança para evitar um incidente. Ele comprou a caixa, ligou a caixa, habilitou as políticas padrões do DLP. Tá ok. E tá ok. Só que o incidente acontece do mesmo jeito. Então, na próxima, o board não vai mais acreditar. Ele falou assim, eu acreditei em você uma vez, eu te dei o dinheiro, você aplicou e deu problema do mesmo jeito. É muito complicado. Pô, esse caso que você deu do antivírus, que você falou que teve um incidente, os logs estavam lá, o cara podia ter pegado nos logs, cara. Que loucura. O cara podia ter pego nos logs. E, foi um caso terrível esse. Porque deu um problemão. E assim, quando, né, aconteceu o pós-incidente, na análise e tudo mais, teve assim, mais de um mês de tentativas antes do incidente acontecer. Nossa. Mais de um mês. E ninguém viu. Ninguém viu. Mas, pra reforçar, esse cara, então, ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele não sabia mexer nisso. Exatamente. Tinha uma equipe lá. É isso, cara. Entendeu? Esse Aí o pessoal tem um monte de coisas pra olhar. O problema é a atividade, velho. Também. Exato. Então, assim, ele tem um monte de coisas pra olhar. Provavelmente aquilo ali não era prioridade. Tava dando atenção pra outras coisas. Ou era uma ferramenta que ele não tinha tanta familiaridade. Não sabia o que olhar na ferramenta. Porque pode acontecer. E passou batido. Sim. Infelizmente. Entendeu? Então... esse é um tema que a gente já também trouxe aqui, que eu acho que também é muito delicado, que é a sobrecarga que alguns profissionais de algumas empresas têm de tarefas, de escopo, assim, e fica em cima de poucas pessoas, assim. Isso daí é complicado porque foi a partir daí, na minha opinião, né, que gerou esse lance de burnout, de ansiedade, essa loucura que é hoje com muitos profissionais, porque eu vi que o mercado ele se movimentou, chacoalhou, tem oportunidade para todo mundo, salário alto para todo mundo. Inclusive teve uma matéria recente que a Divina participou, o Kleber, enfim, muito massa, falando sobre esse hype, vamos dizer assim, do profissional de tecnologia da informação de segurança. Só que isso também trouxe a parte ruim, que é você pôde escolher. Só que a atividade também cresceu e aí não acompanhou o skill que a pessoa tinha às vezes com a carga que ela recebeu. E aí virou uma loucura. Tem uma história que é assim, ó, tipo, um cara ele vai numa loja de ferramentas. E ele fala assim pro vendedor, eu quero comprar um machado. E aí o cara fala, tá, mas pra que você quer um machado? Ele fala, eu corto árvores, né? E ele falou, eu tenho essa serra elétrica que vai multiplicar em 10 vezes os seus cortes de árvore. Aí ele, sério? Aí ele pegou a serra elétrica, comprou, levou a serra elétrica lá pra floresta, onde ele ia cortar essas árvores. Deu 3 semanas, ele voltou. Ele falou, cara, eu não tô conseguindo cortar uma árvore agora com isso que você me deu, e você prometeu que multiplicaria por 10 vezes o corte. Aí o cara, não, dá essa serra elétrica aqui, deixa eu ver. Aí o cara, vrum, vrum. Aí ele, opa, que barulho é esse? Ou seja, ele tinha a ferramenta e ficava batendo lá na... Pegado o machado, quebrou toda. É o XDR do cara. O que ele tá fazendo aí? XDR. Nossa, é um excelente exemplo, cara. Muito bom. Exatamente, cara. É uma analogia perfeita. Que barulho é esse? Pode dar a melhor ferramenta pro cara. Se o cara não souber o que ele vai fazer com ela... Não tem um treinamento ali. Que legal, velho. E aí?
Você... Você está tendo uma serra elétrica aí, gente? Mas eu vou deixar aí pra vocês colocarem no comentário aí, pessoal. Vocês entendem que essa questão do LP ele tem que ser administrado por cyber, por Blue Team, por governança, por fraude, enfim, que time que vocês acham? Acho que é legal ter essa interação. Comentei que a Jéssica depois vai responder lá também. Pode deixar, pode deixar. E sempre foi Blue Team? Você já passou essa trajetória, tu lá no início. Sempre foi Blue Team ou tem outras áreas da segurança ali que já brilharam teus olhos também? Sempre foi Blue Team. Desde que eu entrei, comecei ali com essa questão, atuei bastante tempo com DLP também, fiquei 3 anos atuando com DLP, e aí tinha dessas interações com as áreas, né? Sim. A gente falava com fraudes também, mas sempre brilhou meu olho, assim. Não me vejo atuando com outras coisas, sabe? Gosto bastante. Pensa nisso daqui pra frente também. Daqui pra frente também. Agora... A gente não vai conseguir mudar ela pra White Team. Agora com uma visão um pouco diferente, né? Já olhando ali para outros conceitos, mas ainda dentro dessa questão. Não me vejo fazendo outra coisa, não. Acho legal, cara. sua pergunta é legal, sabe por quê? Principalmente pra quem tá ouvindo a gente. A parte do Blue Team, ela é muito necessária, velho. E as pessoas, às vezes, elas descobrem isso no decorrer da caminhada. Porque fica presa no ataque. Mas beleza, como você se defende, sabe? E aí eu sempre faço a analogia do futebol, né? Cara, tem um goleiro, inclusive é um goleiro do São Paulo, que passou pelo São Paulo, não é o goleiro atual. Mas ele falou assim, ó, o atacante, ele pode errar vários gols. Ninguém vai perceber. Tipo assim, ele errou. Agora, se o goleiro errar uma defesa, todo mundo vai falar, o goleiro errou. E acontece isso também no mundo de cibersegurança. O que você, teoricamente, se o time de pentest está errando algum tipo de coisa ali, eu não tô falando mal aqui de time, mas teoricamente eles conseguem corrigir ali, pô, a gente pode ir por esse caminho, etc e tal. Agora, se você erra numa defesa, você pode derrubar o ambiente. Exato, pode parar a área de atendimento. Né? Não, e além disso, eu acho, tem muito a questão assim, o pessoal de pentest, a turma brilha muito o olho para essa área, né, do pentest, do ataque, de você saber como invade. Mas ninguém pensa que tem que ter sempre alguém pensando como que a gente defende. Exato. Então, assim, hoje é uma área que a gente tem, inclusive, às vezes até dificuldade, porque as pessoas muitas vezes nem sabem o que essa área faz. Porque quando você está querendo entrar na área, que você vai conversar com pessoas que estão começando, com estagiários e tudo mais, o pessoal só tem contato com ofensiva. Sim. É só segurança ofensiva. Ninguém nem sabe o que dá para fazer numa segurança defensiva. Então, é um tema mesmo que eu acho que é super importante ser discutido, ser levantado, porque existe essa necessidade, né? Se tá todo mundo atacando, ninguém vai defender a gente. Exato. Muitas das pessoas descobrem, foi o que eu falei, durante a caminhada. Uhum. Mas eu aconselho muitas pessoas, é lógico que a gente pode dar conselho de trabalho, eu acho isso daqui é complicado. Às vezes até algumas pessoas procuram a gente no LinkedIn, pode me dar um conselho, que área? Meu velho, é difícil isso, é muito complicado. Mas uma coisa eu sei, se for pra cyber, pensa muito bem no Blue Team, porque é algo que teoricamente tem a gente precisa de pessoas que entrem sabendo, lógico. Uhum. Vai amadurecer no decorrer do tempo. Mas Você me ficar fez uma pensando só no pergunta, ataque, cara. E aí eu quero jogar pra vocês também, essas duas perguntas, um bate-bola aqui. Eu sou da área de Orange Team e White Team, conscientização e governança. E quando eu converso com pessoas Red Team, eles sempre falam muito, algumas pessoas, não a maioria, mas eles têm certo preconceito com Blue Team. Esse pessoal só sabe mexer com ferramenta. Esse pessoal não... Eu acredito que vocês já ouviram isso. Esse pessoal não manja de segurança, sabe mexer, só operam ferramenta. E aí eu queria que vocês defendessem o Blue Team aqui, eu acho que é necessária essa defesa. Vocês só mexem com ferramenta mesmo ou não? Não, muito longe disso. Pra você, assim, eu acho que em todo lugar sempre vai ter a pessoa que no fim do dia talvez só aperte o botão, né? Mas pra você ser um bom profissional de Blue Team, de gerenciamento de ferramentas, você precisa saber do conceito.
Você só opera bem uma ferramenta a partir que você sabe do conceito, inclusive dos conceitos de ataques. Exato. Né? Obviamente que você não vai saber na mesma profundidade de quem trabalha ali, você não vai saber no detalhe, mas você precisa saber como que os ataques funcionam, quais são os principais tipos, como eles são explorados para você saber defender. Você precisa saber os conceitos de redes, os conceitos de sistema operacional, para você poder aplicar as configurações adequadamente na ferramenta. Então, é muito amplo, sabe? Quem se apega a essa questão de ferramenta, que Blue Team só opera ferramenta, tá bem enganado. Porque como minha mãe diz, o buraco é muito mais embaixo. Não conhece de fato ali, né, o dia a dia. Eu acho que é muito boa a resposta e eu acho que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Por quê? Eu vou falar até da estrutura que eu trabalho. A Jéssica, ela tem um time que é responsável por gerenciamento de ferramenta, cara. E isso é algo que a gente tá vendo aqui que é grandioso. Tanto é que você deu o exemplo aí do DLP, ela deu o exemplo do antivírus. E olha como a gente precisa de um profissional ali fazendo um assessment ali dentro, administrando de fato, para você colocar a sua inteligência para a ferramenta e não só depender da ferramenta, porque o default por default não funciona. Sim. Paralelo a isso, a gente tem outros times que tá pensando numa questão de comportamento mesmo, que aí eu entraria nisso, na questão de comportamento, onde a gente vai olhar para o código, vai olhar para o log, vai olhar para como que está o funcionamento disso, para a gente criar a regra de inteligência para imputar dentro da ferramenta, porque a ferramenta que, né, não é o caso das ferramentas que estão ali. Vamos colocar um cenário aqui que a gente consegue usar a ferramenta como um suporte e aí a gente, teoricamente, criar as nossas próprias regras em cima do que a gente tem ali dentro da inteligência da ferramenta. Então, acho que vai muito além. E aí as pessoas... E aí tem o time que vai responder. Se a gente for pensar num niche, tem um time que vai, teoricamente, o time de resposta a incidente. Tem um time que está no dia a dia fazendo toda a resposta, né? Se a gente olha para um conceito de SOC. Então, tem o N1, tem o N2. Agora a gente tem o SOAR, que tem muita coisa automatizada, mas para você chegar no nível de automação, você tem que ter uma maturidade muito alta, porque para você chegar no nível de automação, você tem que entender como que é o comportamento dentro da sua empresa, dentro de um incidente XPTO, como funciona, sei lá, um password spray, qualquer outro tipo de alerta que é comum dentro de um ambiente. E aí depois vai ter o N2, aí tem o N3, tá ligado? Isso daqui é um que a gente entende como um cenário ideal dentro de uma empresa. Então, eu concordo, eu acho que existe muito isso mesmo. Mas eu acho que foi o que a Jéssica falou. É falta de conhecimento, às vezes, de como que é o dia a dia, tipo, do Gustavo. Assim como... É muito legal você falar isso, porque se a gente faz esse bate-bola, tem um preconceito também com a galera que é de Gov. Pô, o pessoal de Gov, eles só lê política. Ou só aplica treinamento, tá ligado? Exato. Não, cara, tem um trabalho que é complexo. Se eu sentar nessa sua cadeira aí, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Tá ligado? Sim. Mas é isso. E aí o pessoal não entende. Então, assim, para você fazer esse trabalho de identificar, né, os logs, de trazer a inteligência, você precisa estudar os ataques. Isso. Você precisa estudar como que o sistema operacional se comporta. Então, quando a gente está falando da ferramenta, a gente não olha só lá um log e fala assim, tem um log aqui. A gente correlaciona aquele log com outras informações que a gente tem. A gente tá recebendo um ataque. A gente entende aquele ataque, como que aquele ataque opera, para avaliar se aquilo é falso positivo, se aquilo não é, se cabe uma exceção, se não cabe, para fazer o gerenciamento, para fazer as recomendações e a consultoria. Entendeu? Então, é muito mais complexo do que parece, né? Do que o pessoal pensa que é. Tem uma inteligência aí por trás. Exatamente. Eu ia fazer uma analogia aqui, mas a galera fica brava comigo, então deixa quieto. E tá aquecido? O que vocês, dentro desse mercado de Blue Team aí, tá aquecido? Tem muita vaga? Tá faltando profissional? É difícil encontrar profissional, né? Vocês são líderes, né? Imagina o desafio aí de... É bem difícil encontrar profissional para essa área. Normalmente a gente acha mais pro ofensiva, né? Mais pro Red Team. O pessoal já vem certificado de pentest, com um monte de coisa. Aí você fala, não foi dessa vez. Mas é uma área que eu acho que tem bastante oportunidade, sabe? Mas é pouco conhecida, né? Então as pessoas não sabem que existe. Acho que além das pessoas não saberem muito bem que existe, porque tem pouca formação.
A gente vê muita formação para pentest, então tem muito curso de pentest, muito curso de ofensiva, muito curso, né? Os próprios Hackaflags, eles são bem voltados para essa linha ofensiva, mas você não encontra muita formação, muita informação sobre o Blue Team, né? Para o pessoal se capacitar e já chegar jogando. Então a gente acaba precisando formar esses profissionais dentro de casa. Cara, esse EP aqui, gente, é o EP Muito da massa. educação do Blue Team. Verdade. A gente vai ajudar o Blue Team a crescer aqui nesse mundo. Volta pra subir. Estão contando com isso. Não é? Que massa, que massa. Hoje você... É muito legal, você trouxe aí quase agora o ponto da dificuldade da mulher, né? Você falou que tá mudando, isso é muito legal. Quantos anos você tem, sua filha? Minha filha tem 8 anos. Você vê a sua filha trabalhando com tecnologia? Com Blue Team? Olha, Muito bom. eu vou ser bem sincera, eu gostaria. Mas pelo jeitinho dela, eu acho que não. Ela é muito da criatividade, ela gosta muito de desenhar, de atuar, de esporte. Conscientização. Então eu não sei não, mas eu queria. Que legal. Eu perguntei isso porque é engraçado, né? Recentemente a gente falou, foi até a Carla que comentou isso. A Carla esteve aqui e ela comentou um negócio muito legal. As crianças, elas sempre falam, eu quero ser advogado, quero ser médico, quero ser tudo, menos eu quero trabalhar com vendas, quero trabalhar com administração de ferramentas, tá ligado? Então, por isso que eu perguntei. Mas eu acho que esse é o futuro, né? Eu vejo hoje, você até perguntou, tipo, como que chega as pessoas. É muito legal você falar isso. E a Jéssica sabe disso, que a gente já fez triagem de estagiário. Tem uns estagiários que chegam, meu velho, na entrevista, muito avançado, velho. Assim, que você fala assim, cara, o cara tá conhecendo mais do que o estagiário do passado, tá ligado? Sim. Você vê que de fato teve uma mudança. Porque é o futuro. Por isso que eu perguntei da sua filha. Não, e ela é super tecnológica, assim, super. Ela mexe no computador melhor do que eu, ela usa ferramenta de edição, ela edita vídeo e posta. Então... Ela é youtuber, minha filha, gente. Não vou passar o canal dela, não, mas... Minha filha é youtuber, ela edita vídeo pra postar no YouTube. E aí ela chegou em mim com tudo pronto. Com 7 anos, ela falou assim... Mamãe, eu editei um vídeo pra subir no meu canal do YouTube. Aí eu parei e falei assim... Mas eu acho que eu perdi pacote aqui. Aí eu falei assim, mas quem que te ajudou? Ela falou assim, não, mamãe. Ela já acessava o YouTube. Ela falou assim, tá aqui, ó, eu já criei minha conta. Que loucura Ela baixou o aplicativo, instalou. E editou o vídeo e subiu o vídeo. E eu até hoje não sei como é que... Hoje eu vou fugir um pouco do nosso assunto aqui, porque eu falei disso. Mas eu acho que faz sentido com o nosso tema, que é de segurança. Quanto que você acha, até usando a sua filha como exemplo, nessa ferramenta aí de fazer filtro, dela subir no YouTube, o quanto você acha que as empresas se preocupam com a segurança das crianças? 0. Ouvindo de uma mãe. Menos 100. Eles não se preocupam com a segurança de ninguém, né? Verdade seja dita. Das crianças menos ainda, porque é muito lucrativo. Né? Então, para eles, ter dados das crianças é muito lucrativo. Porque, além de ser um público que é... O público infantil é facilmente convencível, né? Os pais acabam cedendo para os filhos, normalmente. Por conta da facilidade, né? Deixa lá. Exatamente. Então, assim, é muito... Eles não se preocupam. Nem um pouco, né? E aí eu tomo diversos cuidados com a minha filha. Esse dia aí eu fiquei abismadíssima. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas aí, assim, é importante, né? Você tá sempre olhando mesmo o que tá acontecendo, porque não tem... Os aplicativos que a gente usa mesmo, no nosso dia a dia, se a gente vai olhar, né? Ler as letrinhas miúdas, aqueles termos que a gente aceita sem ler normalmente, a gente desiste de usar. Porque eles não se preocupam nem um pouco com a segurança. Uma loucura, né? Eu perguntei isso porque a gente estava numa palestra voltada para crianças, inclusive com uma amiga nossa. Sim. E tinha uma criança lá
Inclusive, quem sabe um dia ele vai vir aqui, um moleque desenrolado. Aquilo era um gênio, né? Cara, e ele falando como ele bypassava pra entrar dentro de um aplicativo pra colocar a idade que... A idade só pode 18. Então fiz a conta e eu coloquei a data tal pra saber que eu podia entrar no aplicativo. Todo mundo assim, ó. Um monte de adulto e ele falando, é só fazer isso. Engraçado. Que moleque do caramba, velho. Mas aí ele falou que... Mas ele tinha uma mentalidade bem legal, porque ele falava assim... E aí as pessoas falavam não podia, que tinha que fazer alguma coisa tipo que não era legal. Ele falava, pô, cara, você tá doidão? Que bonitinho. Bem legal. E aí eu queria aproveitar esse momento, talvez, e pedir até um pedido pra você, olhando pra aquela câmera ali. O que você falaria pra outras mães, pra um cuidado para os filhos e filhas? Olha, o que eu posso falar é orientem. Orientem. Monitorar resolve até certo ponto. Mas acho que todo mundo já foi criança um dia, todo mundo já teve essa questão de fazer alguma coisa ali que... E hoje as crianças, na minha opinião, elas estão mais inteligentes do que quando eu era criança, pelo menos, né? Não é... Acho que o nível é diferente. Igual você falou dos estagiários, as crianças também, parece que elas estão vindo mais evoluídas. Então, assim, eu acho que a questão não resolve você só controlar, sem você explicar. Então, funciona muito mais se você orientar. Conscientizar, né? Isso. Conscientizar. Você explicar, porque as crianças entendem. O pessoal acha que não, mas as crianças, elas entendem as coisas. Né? Talvez a gente precise usar termos ali um pouco mais práticos, acessíveis, mais práticos para o dia a dia, mas a partir do momento que você ensina para ela o que pode, o que não pode, o porquê daquilo, ela entende muito melhor do que simplesmente você controlar, sabe? Você simplesmente fala assim, não, você não pode acessar esse aplicativo porque você não pode. Sim. Né? Se você chegar a explicar e falar assim, esse aplicativo não é adequado para sua idade, tem coisas aqui que não são legais, tem outros aplicativos que você pode usar, faz muito mais sentido para a própria criança e é menos custoso também, né? Porque você fica tentando, você não vai conseguir controlar tudo o tempo todo. Né? Não estou falando que não tenha que controlar, né? Obviamente o controle é necessário. Mas é difícil, né? Exatamente. Mas é o desafio, eu acho. Exatamente. Contrata um SOC. Já pensou? Familiar. Pra monitorar lá os alertas. Criança. Alertas em tempo real, 24/7. Ô, Jéssica, a gente tá chegando no final. E aí a gente geralmente repete essa pergunta que é: você tem alguma indicação ou quais são as suas referências, pessoas, livros que te guiaram para ser a pessoa e a profissional que você é hoje, que você pode compartilhar pra gente, pra galera que tá assistindo, ouvindo? Tá. Os livros eu acho que eles mudam muito, né? Uma coisa difícil de indicar porque tá sempre saindo referência nova, sabe? Mas coisas que me guiaram ao longo da vida, assim. Eu acho que a faculdade, ela foi um fator muito importante na minha formação enquanto profissional, porque eu acho que ela dá uma base muito boa. Apesar de hoje não ser mais, né? Antes era aquela coisa, né? Quem tinha faculdade tinha tudo, arrumava emprego em qualquer lugar. Hoje em dia já é mais banalizado, mas eu acho que ainda dá uma base muito boa pro profissional. Eu acho que isso é importante. Mesmo que às vezes não seja uma faculdade tão alinhada com o que você tá seguindo no dia a dia, mas, tipo, sabe, alguma coisa ali dentro do seu mundo para te dar uma base, para te dar um norte, né? E eu tive eu tenho, na verdade, né, ainda, que o meu chefe hoje, ele é muito meu mentor, né, que é o Rogério Silveira, que já esteve aqui com vocês também, mas ele foi uma pessoa que me deu um norte muito grande na minha carreira, sabe? Tipo, que eu olhava e falava assim, poxa, eu não sei... Eu sabia o que eu gostava de fazer, mas ele enxergou oportunidades no meu desenvolvimento profissional que eu não conseguia enxergar, e ele me deu muitas orientações, como ele me dá até hoje. Então, o que eu acho que é importante que as pessoas tenham é uma pessoa na qual ela se espelhe, que ela olhe e fale assim, poxa, eu gosto dessa pessoa, eu gosto da carreira que ela trilhou, do caminho que ela trilhou, sabe? E ter ali uma proximidade e buscar isso, essa orientação de alguma forma. Né? Às vezes pode ser uma pessoa que está um pouco mais distante, que você vai ter que procurar formas
de buscar o caminho que aquela pessoa trilhou, né? Procurar ali um LinkedIn, buscar as informações que ela trilhou para você ter uma ideia de como ela chegou ali. Mas acho que sempre vale buscar pessoas que estejam próximas de você, porque às vezes a gente tem muita gente boa do nosso lado e a gente fica mirando lá longe, sabe? Achando assim que não, a minha referência tem que ser aquela pessoa, sendo que aqui do meu lado eu tenho alguém super valioso, com uma carreira incrível, que pode agregar muito valor, muito conhecimento, e não tô tirando proveito disso. Sabe? Então, olhar para isso, olhar para essas pessoas que a gente tem em volta da gente, buscar alguém que tenha, que você goste da carreira, que você goste da forma como a pessoa trabalha, e buscar ali mesmo uma forma de mentoria, sabe? De chamar a pessoa e falar assim, cara, o que você fez para chegar até aí? Como que você chegou aí? Sabe? Me ajuda, compartilha um pouco da sua visão comigo, né? E acho que o mais importante de tudo é estar interessado, né? Acho que ninguém... eu vejo que tem muita gente que, às vezes, assim, espera uma promoção, espera um aumento, mas não busca isso, né? De nenhuma forma. Continua fazendo ali a mesma coisa todo dia, não busca se desenvolver, se evoluir. Então, acho que é isso. Não compra o bilhete. Não compra. Puta, legal, hein? Top, velho. Putz, verdade. E esse cara é muito legal, ele foi meu mentor também. Então, um abraço pra você aí, Rogério Silveira. É isso, né? O que você achou do papo? Adorei, gente. Curtiu a Nossa, experiência? muito bom, muito bom. Muito legal estar aqui com vocês. Super agradeço o convite, super descontraído, super bacana. E parabenizar o trabalho de vocês, né? Que é super importante. Tipo, é um papo leve, uma forma de trazer informação, como vocês falaram, para diversos públicos, né? Porque é uma coisa que, desde quem está entrando na área, quem está buscando informações novas consegue aproveitar, até quem já tem mais conhecimento, porque ajuda a expandir os horizontes. Então, parabéns mesmo pelo trabalho e super obrigada pelo convite. EP top demais. Top, né? Eu agradeço demais aí, fonte de conhecimento, e a gente vai levar aí o time do Blue Team, gente. Vamos, É isso. vamos buscar e formar muita gente. Esse EP aqui já é um EP Blue Team. Não é? Obrigado, Gé. Obrigado pela sua participação, de verdade. Não é só plug and play. Isso é importante. É isso. Entendeu? Gerar uma frase assim, ó. Não é só plug and play, tá ligado? Então é isso. Antes de encerrar, mais uma vez nossos agradecimentos para os nossos parceiros, Hacker Rangers e G2 Brindes Personalizados. Na descrição a gente deixa aí o caminho para vocês irem conhecer muito mais sobre eles. Fechado? Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever e curtir aqui o episódio. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar.